Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje, um dia tão especial, dia 13 de outubro, quinta-feira da 28ª semana do tempo comum. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela noite que o Senhor nos deu e por esse santo dia na Tua presença. Como é bom estar na Tua presença, como é bom fazer a Tua vontade. Pai amado, abençoa a nossa vida, Senhor. Nos dê, Pai, um dia de cura, de libertação, um dia de paz. Muito obrigado porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Continue conosco, nos ajudando, nos guardando e nos protegendo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Patrícia Sá, Claudinha, Nancy de Oliveira, querida Marisa. Que alegria estarmos juntos. Quem mais, mãe, está aí? Claudinha, Patrícia Sá, Regina, Ione, Suzy, Sueli, Gênison, Maria Regina e Carlos. No meu são esses. Herodia, Gênison. Erodi, Carlos. Oi, Carlos. Erodi e Davi. Cadê as Girlanieiras? Seja bem-vinda, Girlanieiras. Está começando hoje, mãe. Saindo das férias. Leia dos Santos, a Leinha. Olha que beleza, hein? Mônica Rufino, lá do Castrioto, do Bingen. Uma bênção do Senhor. Que bom estarmos juntos, Cristiane Tavares, Daiane Mota, Leia dos Santos, querida Rafaela. Bom dia, Débora. Bom dia, Laura. Dinai, Henrique Oliveira. Graça e paz. A paz do Senhor, um bom dia para vocês. Que bom estarmos juntos nessa manhã tão especial do Evangelho do dia, né? Glória a Deus por isso. Vamos então a meditar, querida Gar. Olha aí, o livro está acabando, é verdade. Claudinha falou que o lecionário está acabando, mãe. Está no finalzinho, né? Muito bom, queridos. Ana Beatriz, Solange Gouveia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, amém? Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala sobre impedimento espiritual. É Lucas 11, 47 ao 54. Assim diz a palavra do Senhor. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo.
com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia o motivo para o acusar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo Evangelho do dia. Esse Evangelho, Senhor, da terça-feira da 28ª semana do tempo comum. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. No Evangelho de Lucas, irmãos e irmãs, no capítulo 11, 37, nós vimos que o Senhor Jesus foi convidado por um fariseu para uma refeição da manhã. Enquanto Jesus está ali se alimentando, ele não lava suas mãos, nem seus discípulos, e o fariseu começa a pensar no coração várias coisas sobre Jesus. E o Senhor, então, conhece todas as coisas, ele começa a mostrar como era a vida em pecado desses homens. Nós vimos no Evangelho de Lucas 11, 42 e 46, os ais de Jesus, as lamentações de Jesus sobre os fariseus e o mestre da lei. E hoje, nesse Evangelho, continua a palavra do Senhor. Existia uma tradição mais do judaísmo do que do Antigo Testamento, de que todos os profetas foram mortos pelo povo de Israel. Essa era uma tradição judaica, não é? Pouco falada no Antigo Testamento. Temos no Antigo Testamento alguns homens realmente sofreram muito na mão do povo de Israel. Homens de Israel que sofreram na mão do povo de Israel. Mas a tradição do judaísmo, ela vai descrever a morte de vários profetas nas mãos do próprio povo de Israel. E é interessante que na época de Jesus, como até hoje, não é? Em alguns lugares, muitos não foram preservados, o judaísmo começou a tentar reparar o que aconteceu no passado, construindo monumentos para esses profetas que morreram. Então, olha que coisa interessante que Jesus diz: ai de vocês, porque edifico os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. É interessante que eles começaram a pesquisar, não é, os profetas que foram mortos e começaram a edificar os túmulos para esses profetas, como que reparar, como que honrar. E Jesus dizia: olha, pela tradição de vocês e pela atitude de vocês, vocês estão confirmando que os pais de vocês mataram todos os profetas. E vocês estão sendo cúmplices. Porque o que acontecia, irmãos e irmãs, é que eles estavam edificando o túmulo, mas não existia um verdadeiro arrependimento. Existia até uma atitude de reparação, mas não uma atitude que alcançava o coração. Muitas vezes a gente faz alguma coisa para agradar a Deus ou agradar o outro, mas sem vontade no coração, sem uma motivação interna. Esses profetas foram mortos, eles estavam edificando seus túmulos, mas não no sentido de se arrepender, de pedir perdão.
Jesus diz: o que vocês estão fazendo é assinando embaixo e concordando de que realmente seus pais mataram os profetas. Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, no versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. É interessante que isso aconteceu antes de Jesus, durante de Jesus e depois que Jesus foi aos céus. Os apóstolos foram mortos, e muitos foram mortos pela mão do seu próprio povo. Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, ele diz que Tiago, irmão do Senhor, que era considerado um dos maiores judeus, um dos judeus mais piedosos, ele foi jogado do pináculo do templo, a uma altura que daria mais ou menos 130 metros. Se você calcular o muro, mais o vale do Cedron. Não é? O Estevão, ele foi apedrejado até a morte pela sua sinagoga helênica. O Tiago, irmão de João, Atos capítulo 12, teve a sua cabeça cortada pelos soldados de Herodes a pedido do seu povo. Então Jesus demonstra que a sabedoria de Deus já havia falado isso, que os profetas e os apóstolos seriam mortos e alguns perseguidos. Olha que coisa interessante, queridos. E a palavra do Senhor diz no versículo 50. Olha, por isso, vou ler o 49, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Isso é uma palavra fortíssima. Jesus está dizendo que a geração dele iria receber, dela iria se pedir conta do sangue dos profetas, derramado desde Abel até Zacarias. Ou seja, o ápice da maldade com relação a tudo que aconteceu anteriormente seria cumprido na geração de Jesus. Vários biblistas, pais da igreja, viram essa profecia se cumprir nos anos 70, quando o templo do Senhor foi destruído, quando Jerusalém foi totalmente soterrada, destruída, quando milhares de pessoas morreram, não é? Até mesmo a destruição do templo em 558 a.C., não houve tanto derramamento de sangue como no ano 70 depois de Cristo. Parece que o pecado ali estava no ápice, e tudo que aconteceu no passado, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, todo esse derramar de sangue de profetas caiu sobre essa geração, a geração de Jesus. A geração que teve a oportunidade de se livrar dessa maldição. A geração que teve a oportunidade, e é muito interessante que Jesus nasce, o apóstolo Paulo diz em Gálatas que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Não é? E aí a gente vê as referências da plenitude do tempo. Na época de Jesus existia uma língua mundial, que era o grego. Existiam estradas romanas em
todo canto do Império Romano, facilitando a expansão do Evangelho. Existia também a famosa Pax Romana, que facilitava esse caminho. Não é? A cultura grega, absorvida pelos romanos, estava extremamente aberta para receber o Evangelho. Mas eu também vejo como a plenitude dos tempos, o fato de que nesse tempo e nessa geração de Jesus, todo o sangue dos profetas, todo o sangue derramado seria requerido. E Jesus vem para morrer, para que essa maldição não se cumpra no seu povo. Mas eles perderam a oportunidade. É interessante que o Senhor Jesus diz assim: sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a essa geração. De Abel até Zacarias, todo o sangue derramado, Jesus diz, se pedirão conta a esta geração. Amados irmãos e irmãs, a maldade, ela pode ser até mesmo acumulada. O mal pode até somar e ser multiplicado, mas um dia ele termina. Um dia a maldade terminará. E um dia, preste atenção nisso no juízo de Deus, se pedirão conta. Então Jesus diz, tudo que os profetas sofreram, tudo que aconteceu, e até mesmo os apóstolos seriam mortos e perseguidos. Jesus diz, eu afirmo a vocês que se pedirão conta a essa geração. Aí Jesus diz assim, ai de vocês, intérpretes da lei. Como eu disse, Jesus está marcado de fariseus, e existem fariseus que são intérpretes da lei. Ele se sentiu ofendido quando Jesus começou a falar sobre os fariseus. Senhor, falando assim, o Senhor nos ofende também. Aí Jesus fala, ai de vós, intérpretes da lei. Jesus agora diz, olha, ai de vós, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. É muito interessante isso, irmãos. Quando você vai estudar o contexto cultural da Bíblia, você vai perceber que o estudo, o conhecimento, não é? O esmero, o esforço pelo conhecimento bíblico na época de Jesus era muito maior do que todo o período antes. Não é? Parece que na geração de Jesus, todo aquele povo queria muito estudar, queria muito conhecer e liam muito a palavra. Só que tem Jesus diz assim, olha, ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. Porque vocês conhecem a palavra. Porque vocês estudam a palavra. Eles conheciam a Torá de trás para frente, quase de frente para trás. Eles conheciam toda a palavra com muita propriedade. Eles tinham os escribas que contavam as letras do Antigo Testamento, do início ao fim, para saber qual era a letra do meio da Bíblia, para que nenhuma palavra faltasse, para que nenhuma letra se perdesse. Conheciam os ritos, conheciam o Levítico, conheciam a palavra com muita propriedade. Realmente, eles pegaram a chave do conhecimento. Esses escribas eram os teólogos. No entanto, vocês mesmos não entram
e impedir os que estavam entrando. Por isso que a palavra de hoje é impedimento espiritual. Eles têm o conhecimento da palavra, eles não entram no reino de Deus e impede os que estão entrando. Que coisa triste, né, irmãos? Parece assim um paradoxo. Eu tenho conhecimento do Evangelho, eu tenho conhecimento da palavra, mas se eu não vivo a palavra, eu gero impedimento espiritual naqueles que um dia entrariam no reino. Daí a palavra vai falar sobre pedra de tropeço, impedimento espiritual. Amado, pessoas que muitas vezes passaram um período conhecendo a palavra, olha bem, o período conhecendo a palavra, e hoje usam da própria palavra para não ir mais à igreja, para não dar crédito à Bíblia Sagrada, usam da própria palavra para criar seitas e heresias, usam de próprios argumentos bíblicos para impedir que outras pessoas possam entrar no reino de Deus. Verdadeiramente a salvação individual, verdadeiramente a salvação é fruto da graça de Deus. Mas existem muitas pessoas que são impedidas pelo mau testemunho daqueles que um dia conheceram a palavra e não a praticaram. Jesus diz: ai de vocês, escribas, vocês têm a chave do conhecimento. Vocês estudam muito a palavra de Deus. Vocês conhecem muito, não é conhecimento secular aqui, é conhecimento religioso. Vocês conhecem muito a palavra de Deus, mas vocês têm um problema. Vocês nem entram e acabam impedindo aqueles que querem entrar. Acabam sendo muros. Amado, Deus deseja que nós sejamos pontes. Por isso tem algumas vezes que nós precisamos filtrar bastante aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos escrever, aquilo que nós vamos comentar. Que Deus deseja que nós sejamos pontes, não impedimento, não muros. É aquela pessoa que chega na porta, tem a chave da porta, não abre a porta e impede que todos que estão atrás entram. Pessoas que criam um verdadeiro impedimento espiritual com a sua vida, com a sua atitude, com a sua agressividade, com as suas palavras. Preste atenção numa coisa. Você congrega numa igreja. Toda comunidade de pessoas, lógico, toda comunidade, existem problemas. Mas Deus não quer que você seja o problema. Deus quer que você seja a solução. Deus não quer que você seja o impedimento. Deus quer que você seja a ponte. Deus não quer que você seja aquele que vai lascar fogo no graveto. Deus quer que você seja aquele que vai levar paz, apaziguar. Não com palavras de desconfiança, mas com palavras de vitória, com palavras de cura. A pessoa já está desesperada. Eu estava lendo muito tempo um artigo escrito por uma médica que ela estava na UTI com câncer. E ela ainda ali na UTI, ela conseguiu escrever. E ela escreveu o que ela ouvia das visitas, dos médicos, dos enfermeiros,
E ela, como médica, ela tinha muita propriedade naquilo que ela estava escrevendo. Uma das coisas que ela relata é como algumas palavras traziam mais doença sobre ela do que cura. Palavras que a pessoa diz assim, olha, a minha vontade é deixar a comunidade da fé. Mas você foi levantado não para ser impedimento espiritual, mas ser um porteiro de Deus. O porteiro de Deus é aquele que abre a porta. O porteiro de Deus é aquele que acolhe. O porteiro de Deus é aquele que entra e deixa os outros entrarem. Eu não serei impedimento no reino de Deus. Eu não serei impedimento na vida das pessoas. Minhas críticas, minhas posições, meu comportamento, não quero que a minha vida seja muro, que vai impedir pessoas de irem para a casa do Senhor. Casa do Senhor que Paulo diz que é casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Eu não quero ser impedimento espiritual. Eu quero ser uma ponte. Eu quero ser um facilitador. Eu quero facilitar as pessoas a adentrarem no reino de Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor, querido. Depois que Jesus dá essa palavra, a Bíblia diz no 53, quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência. Acabou a refeição, começou a contestação, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia o motivo para o acusar. Aqui Lucas usa uma palavra rara que significa pegar em armadilha, caçar. Só aparece uma vez no Novo Testamento essa palavra no grego. Eles tentam conversar com Jesus com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia o motivo para lhe caçar, para lhe acusar, para lhe fazer uma armadilha, para tentar matar Jesus. Jesus falava a verdade, querido. Jesus queria a salvação de todos. Mas essas pessoas estavam sendo impedimento espiritual para o crescimento do reino de Deus. Amado, que essa palavra, em nome de Jesus, fique marcada no seu coração. Deus te chamou para ser ponte, não muro. Deus te chamou para, com esse conhecimento do Evangelho, você abrir a porta, entrar e levar muitas pessoas para dentro da casa do Senhor e do reino de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus, que alegria. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse Evangelho santo e especial que acabamos de ouvir. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a receber a Tua palavra. Deus, nos dê essa graça, Pai, de aproveitar a oportunidade. Nos dê a graça de segurar a redenção de Cristo e de aproveitar, Pai, essa oportunidade de entrar no Teu reino. Não queremos ser impedimento espiritual para ninguém, Pai. Queremos ser ponte, queremos ser cura, queremos ser bálsamo. Na Tua igreja queremos ser a solução, não o problema. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos no Teu reino, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
Glória a Deus, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos, querida Jane Maria Gonçalves. Glória a Deus, Claudinha. Amados, hoje eu e Maria estamos indo para Curitiba, vamos participar de um retiro que já participo lá desde Rondônia, né, mãe? Desde Rondônia, a primeira vez que eu fui estava em Rondônia, né? É um retiro muito legal, muito bom, e eu vou ministrar também essa semana, no domingo que eu vou ministrar. A gente vai hoje, o retiro começa amanhã, então ora pela gente, para que a gente faça uma viagem boa, não é? Agradável e abençoada pelo Senhor, que seja um tempo de encontro com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, eu deixarei o Evangelho do dia gravado para amanhã. Aí amanhã cedinho eu libero o Evangelho do dia, não é? E também sábado vamos estar juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje na igreja vamos falar sobre o encontro de Eliseu com Deus. Vai ser um tempo muito especial na presença do Senhor. Meus obreiros vão estar lá ministrando, minha irmã Claudinha me ajudando, né, Claudinha? Muito bom. Queridos, vamos então nesse momento orar ao Senhor, pedir a graça de Deus sobre essa quinta-feira, quinta-feira da vitória, quinta-feira do propósito, quinta-feira da bênção do Senhor, irmã Francine, irmão Gênison, Norma, querida Norma, Deus te abençoe, querida Norma, Ione Costa, bênção do Senhor. Olha, estamos aqui sempre 8 horas da manhã, hein? Não esqueçam, por favor. Coloque aí seu pedido de oração. Nós vamos interceder por você, Paulo César Muniz Hermes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca aí, tá bom? Um beijo para Madalena, um beijo para Moisés, Tivete, Luzia, que sempre assiste o programa, Neuza, Valmir, amém? Estamos orando por todos vocês, em nome de Jesus, irmão Gessé, irmã Carmen, orando pela saúde de vocês, orando pela saúde do Davi, Herodia, olha aí, orando pela nossa irmã Tereza Pereira, né, Tereza? Glória a Deus, orando pela nossa congregação maravilhosa lá em São Geraldo, em nome de Jesus. Lúcia Polar, vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, levantamos essa intercessão, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, sobre cada pedido aqui. Colocamos famílias nas Tuas mãos. Famílias, Senhor, para que sejam curadas. Famílias para que sejam libertas. Famílias para que sejam salvas. Famílias para que sejam levantadas pela Tua graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, continue conosco. Manifesta a Tua glória, Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai. Abençoa, Pai, nossa vida, Senhor. Entre com a Tua providência. Oramos pelo nosso Brasil, pelas eleições de governadores e de presidente da República. Pai, pelo segundo turno, Pai. Pedimos que a Tua santa e perfeita vontade seja feita. Pai amado, abençoa, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a Ucrânia, que está em profunda guerra e muito sofrimento. Nos dê uma quinta-feira de prosperidade, uma quinta-feira de livramento, uma quinta-feira de cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, ó Pai, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Luciana Salarini, a Lolô. Lohane. Lorena. 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 Beijo.